Depois do modelo do gás ideal, precisamos avançar. Avançar e encontrar um modelo que não trate apenas do gás. Então nós sabemos que em 1834, pela primeira vez, foi publicado no artigo do engenheiro Clapeyron a equação do gás ideal, tão famosa, nós conhecemos também lá no ensino médio, que PV é igual a nRT. Isto é, pressão vezes volume é igual ao número de mols, quantidade da matéria, constante dos gases ideais, temperatura absoluta. Então essa equação já era conhecida e publicada pela primeira vez nesse formato, ou seja, Clapeyron juntou a lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Queiro-Sacks, o princípio de Avogadro, tudo aqui nessa expressão aqui. Mas essa lei, ela é apenas para gás. Alguns acontecimentos, algumas pesquisas que estavam ocorrendo no século XIX, tá? Nessa época aqui, 1834, 1840, 1850, 1860, né? Até o finalzinho do século XIX, várias pesquisas estavam sendo realizadas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda. E essas pesquisas começaram a apresentar resultados que a lei dos gases ideais não mais conseguia dar resultados satisfatórios. Destaco aqui quando a tecnologia da liquefação dos gases começou a avançar. Então, Mike Faraday, lá no Royal Institution, conseguiu liquefazer o gás cloro. Vários pesquisadores trabalhavam nessa tecnologia de liquefazer na Holanda, na própria França, além da Inglaterra. Então, a meta era liquefazer o gás amônia, liquefazer o CO2. E a meta depois foi cada vez mais sendo observado que todos os gases, o gás oxigênio, por exemplo, poderia ser liquefeito. E requeria uma temperatura mais baixa, como também o gás de nitrogênio, mas que era possível fazer essa liquefação. Então, com esses estudos, foi observado pela primeira vez a temperatura crítica. E foi Thomas Andrews, o irlandês, que conseguiu explicar a temperatura crítica, que já tinha sido observada há mais de 40 anos. Ele conseguiu explicar, do ponto de vista teórico, o que é que estava acontecendo com a temperatura onde coexistiam duas fases, a fase líquida e a fase gasosa. Então nós não tínhamos a separação entre essas duas fases na temperatura crítica. Nós tínhamos uma única fase, que podemos dizer, coexistindo gasoso e líquido, a fase crítica. Ora, liquefação dos gases, temperatura crítica, necessidade do domínio da liquefação dos gases para aplicação na refrigeração, tudo isso em pleno desenvolvimento. A termodinâmica, paralelamente, também avançava com os experimentos de James Joule e William Thomson. Já existia o efeito Joule-Thomson. O efeito que foi usado por Carl von Linde no primeiro projeto de um refrigerador. Ainda hoje existe Linde Gases, multinacional, que domina esse segmento de distribuição de gases, sobretudo liquefeitos. Então, oxigênio hospitalar, nitrogênio líquido, hélio líquido para sistemas de ressonância magnética nuclear. Então, o domínio todo do sistema de refrigeração iniciou exatamente em 1880, né, com a invenção do refrigerador. Dito isso, precisamos agora de uma nova equação de estado. Uma equação de estado que prevê a liquefação dos gases, uma equação de estado que prevê a temperatura crítica, uma equação de estado
que possa auxiliar os físicos experimentais nas suas pesquisas, por exemplo, na tentativa de liquefazer o gás hélio, de liquefazer o gás hidrogênio, ou seja, os gases com mais dificuldade de liquefazer. E aí surge, em 1873, a tese de doutorado de um holandês, Johannes Dieterich van der Waals. Então, Van der Waals, como é mais conhecido, Van der Waals, ele, na tese de doutorado dele, ele propõe esta equação de estado, que agora vai prever os estados líquido e gasoso, que agora vai conseguir prever, se ele tiver sucesso na sua proposição, o estado crítico, a temperatura crítica. Uma equação de estado que pode calcular a temperatura crítica de qualquer gás. Então, Van der Waals, na sua tese de doutorado, ele propõe algumas modificações na lei dos gases ideais. Eu vou mostrar na primeira videoaula qual seria essa primeira modificação proposta por Johannes van der Waals. Eu queria também dizer que Van der Waals estava nesse ambiente que eu falei, ou seja, ele estava próximo dos cientistas que mais se destacavam, sobretudo nessa área de liquefação dos gases. Ele estava, por exemplo, ele estava ali na Holanda, onde existia laboratórios experimentais. O orientador dele, o Peter Kaiser, ele tinha um laboratório muito bem aparelhado, instrumentos científicos mais avançados da época, e inclusive dois orientadores dele, o Van der Waals e o Lorentz, os dois ganharam o prêmio Nobel. Depois o orientador do Lorentz também ganhou o prêmio Nobel, o Peter Zeeman, do efeito Zeeman. Lorentz faz a teoria do efeito Zeeman. Zeeman, o seu estudante, que foi formado por ele, consegue no laboratório mostrar o efeito Zeeman, que a partir de um campo magnético, uma raia ela se divide em uma raia eletromagnética, ela submetida a um campo magnético muito intenso, consegue se dividir, por exemplo, em 2 ou 3 raias, o efeito Zeeman. Depois, o orientando do Zeeman, o Onnes, também ganhou o prêmio Nobel. Então, eu queria dar essa ambientação onde estava inserido o Van der Waals, porque 4 pesquisadores holandeses, todos da Universidade de Leiden, a universidade mais antiga da Holanda, fundada em 1545, todos eles da Universidade de Leiden, Van der Waals, Lorentz, Zeeman e Onnes, todos eles ganharam o prêmio Nobel de Física. No caso, Lorentz e Zeeman ganharam juntos pelo efeito Zeeman. Um escreve a teoria, o outro consegue provar experimentalmente que essa teoria realmente procede. Essa teoria conseguiu prever exatamente o que ia acontecer submetendo uma radiação eletromagnética num campo intenso, um campo magnético intenso. Perfeito. Vamos para a primeira modificação de Van der Waals. Essa história é importante, essa história da ciência, para a gente ter um contexto histórico de onde Van der Waals conseguiu escrever as suas modificações na sua tese de doutorado. Tá? Então, Van der Waals partiu. Tá? Então, eu vou aqui propor o início da demonstração da famosa equação de estado de Van der Waals. Essa equação de estado surge pela primeira vez em 1873, na tese de doutorado de Van der Waals. Interessante que ele só conseguiu entrar na universidade para fazer doutorado com 28 anos. Hoje é muito normal fazer o doutorado, começando com 28 anos, 30 anos, 32 anos, sem problema.
Mas o caso de Van der Waals é porque antes dessa época dele entrar no doutorado, você tinha que conhecer o latim e o grego para poder fazer doutorado na Holanda. Então ele só conseguiu entrar quando essa lei foi mudada e permitiu entrar para fazer doutorado sem o latim e sem o grego. Então por isso que ele retardou. Mas na época, né, retardou ele entrar e entrou só com 28 anos. E ele termina o doutorado dele com 36 anos, então ele demorou um pouquinho para terminar o doutorado dele. Ele era professor do ensino médio, ele tinha feito cursos que pudessem ele assumir turmas de ensino básico, ensino técnico, digamos assim, a nível médio. Né? Então, Van der Waals, na sua tese de doutorado, definida em 1873, ele propõe, né, várias modificações, ele propõe várias observações e sugestões que a lei dos gases ideais não conseguia chegar. Tá? Sobretudo, como eu disse, prever a liquefação e a temperatura crítica. Tá? E qual é a primeira modificação de Van der Waals? Eu vou dividir em duas modificações e depois a gente vai discutir todas essas modificações, a questão qualitativa e quantitativa. Tá? Pois bem, a equação de Van der Waals eu vou chamar aqui de primeira modificação. Primeira modificação, tá, proposta por Van der Waals. Esse V aqui é minúsculo, tá? Então, Johannes Diderik Van der Waals, tá? Então, nesse caso aqui, a primeira modificação proposta por Van der Waals foi a seguinte, ó. Olha, nós sabemos que a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, ela pode ser escrita também passando o número de mols que está multiplicando no segundo membro para o primeiro membro. Eu posso escrever essa equação como sendo pressão vezes volume sobre o número de mols igual a RT. Ainda não estou na primeira modificação de Van der Waals, mas eu estou reescrevendo a lei dos gases ideais que foi proposta, né, por Clapeyron em 1834, publicado num artigo lá do engenheiro Clapeyron. Perfeito. Ora, volume sobre o número de mols é o que nós chamamos de volume molar. O que é que nós ganhamos escrevendo a lei dos gases ideais como sendo pressão multiplicada pelo volume molar igual à constante dos gases ideais vezes a temperatura? Nós ganhamos que todas essas variáveis aqui, todas as variáveis pressão, volume molar e temperatura, né, o R é constante, são variáveis intensivas. O que são variáveis intensivas? São variáveis que não dependem do tamanho da amostra, da extensão da amostra. Então, qualquer sistema que eu tenha, o tamanho que for, se for escala de laboratório, for escala industrial, pressão, volume molar e temperatura nunca mudam. Se eu estivesse usando essa expressão aqui, o que é que acontece? Volume e número de mols são grandezas extensivas. Eu posso ter em escala de laboratório 10 gramas de uma amostra. O N aqui vai ser, o número de mols vai ser com relação a 10 gramas. Só que quando eu vou para uma escala de industrial, eu posso ter a massa, tá, 100 toneladas, 100 mil quilogramas. Ou seja, o N vai crescer muito. O N na escala do laboratório é um valor de 10 gramas, na escala industrial é um valor muito maior. O volume é a mesma coisa. Quando eu junto duas grandezas extensivas, aí eu obtenho uma grandeza intensiva e essa expressão é muito mais fácil de trabalhar do ponto de vista de pesquisa científica. Porque a escala que eu trabalhar no laboratório, eu posso levar para a escala industrial. Dito isso, eu posso pegar essa minha expressão que representa a lei dos gases ideais com variáveis apenas intensivas e escrevê-la da seguinte forma: volume molar, que nós já sabemos que é volume sobre número de mols, é igual a constante dos gases ideais, temperatura absoluta,
dividido pela pressão. Tá? Então a pressão que estava multiplicando passou dividido. Observe essa expressão aqui. Lembrem-se que nós estamos agora querendo encontrar uma equação de estado que faça a previsão da liquefação dos gases. Faça a previsão da temperatura crítica. Estude os gases reais. Os gases reais, o oxigênio, a amônia, o hidrogênio, o gás hélio, o nitrogênio. Então, estude esses gases e, neste momento que Van der Waals está fazendo essa proposta, todo aquele conhecimento ele já tinha acesso. Então, ele sabia que ao baixar a temperatura, e também ao aumentar a pressão, vai chegar um momento que o gás liquefaz. Tá? Então, por exemplo, amônia. Quando nós temos uma pressão de aproximadamente 8,5 aproximadamente atm, então a gente comprime a amônia a 8,5 atm, tá? Vou colocar aqui um pouco mais baixo. Então, 8,5 atm aproximadamente, a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Eu vou conseguir, liquefazer a amônia, tá bom? O gás nitrogênio, numa determinada pressão, e quando nós chegamos, por exemplo, na própria temperatura ambiente, mas nós chegamos a menos 196 graus Celsius, ou 77 Kelvin, nós vamos obter o nitrogênio líquido. Tá? Ou seja, essa temperatura aqui, 77 Kelvin, o nitrogênio já é líquido. Quando eu chego no líquido, eu já vou ter dificuldade de comprimir. Os líquidos são incompressíveis. E aí o que é que acontece? Olhando para essa expressão do gás ideal, imaginando, baixando, diminuindo cada vez mais essa temperatura, e como ela é absoluta, ela tem o valor mínimo que eu posso alcançar. E qual o valor mínimo da temperatura absoluta? É o zero absoluto. No caso aqui, é o 0 Kelvin. Então, ao chegar no 0 Kelvin, imaginando uma possibilidade aqui, hipotética, de chegar a 0 Kelvin, o que é que vai acontecer? De acordo com a fórmula do gás ideal, ela não prevê a liquefação, não prevê a questão que os líquidos são incompressíveis, eu não vou poder mais baixar a temperatura, tá? Não prevê que esse volume aqui, por exemplo, quando aqui chegar a zero, ele vai zerar. E na verdade isso não acontece. A equação do gás ideal, melhor dizendo, está dizendo que se a temperatura absoluta for igual a 0 Kelvin, o volume molar é igual a zero. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. A lei dos gases ideais está falhando aqui. Tá? Eu posso dizer também que se a temperatura tende a 0 Kelvin, tá? O volume molar vai tender a zero. Tá certo? Vou colocar aqui zero matematicamente falando mesmo. Conclusão. Van der Waals percebeu que aqui poderia propor uma modificação que resolvia, a princípio, essa situação. Mas não é apenas uma estratégia matemática. A proposta dele teria que ter também um significado físico. Então a proposta matemática dele é muito simples. Mas o que é interessante é o significado físico dessa proposta simples matemática. Tá? Que proposta seria essa? A proposta que Van der Waals faz é o seguinte, o volume molar nós já sabemos que não pode ser escrita dessa forma, sobretudo se nós estamos procurando uma equação de estado que tenha a previsão da liquefação e da temperatura crítica. Pois bem, então ele propõe, vou colocar de outra cor aqui,
ele propõe acrescentar na equação uma constante. Tá? Uma constante B. Tá? Então, esta constante B, ela resolve logo, né, instantaneamente, a questão da falha do ponto de vista matemático. A partir do momento que a temperatura agora alcança o zero absoluto, esse quociente vai a zero, mas o volume molar não é mais zero, e sim igual a B. Então, olha que interessante. É uma modificação muito simples de ser proposta, mas teria que ter um significado físico. E qual é o significado físico? Se a gente perceber bem, o significado físico, ele vai ser exatamente esse aqui, ó. O significado físico vai ser exatamente esse que eu vou apresentar para vocês. Ora, nós já sabemos que agora, com a primeira modificação de Van der Waals, se a temperatura for igual ao zero absoluto, se eu consigo confinar um gás, o gás de oxigênio, por exemplo, eu levo ele a 0 Kelvin, pela expressão agora, o volume molar vai ser igual a RT sobre P, mais a constante proposta por Van der Waals, que eu posso chamar a partir de agora constante B de Van der Waals, tá? E aí nós sabemos, ó, que T é zero. Então, se T é zero, o quociente todo é zero e o volume molar vai ser igual a constante B. Então, o significado físico, ou um dos primeiros significados físicos de B, é que a 0 Kelvin, o volume molar é igual a essa constante B. Tá? A gente pode perceber um primeiro resultado disso. Qual é o primeiro resultado disso? Imagine, como eu falei, o gás oxigênio. Imagine que ele esteja a 0 Kelvin. Tá? Eu estou no laboratório de baixas temperaturas, com sistemas que podem realmente chegar a temperaturas muito próximas de zero, e vamos supor que, fazendo uma aproximação a 0 Kelvin, eu já sei que eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o volume molar do gás oxigênio, e esse valor que eu vou encontrar, ele é igual a B. Então significa dizer que B, que tem dimensão de volume molar, ou seja, B é dado em quê? Litro por mol, ou metro cúbico por mol, e assim sucessivamente, ou seja, unidade de volume por mol, esse B, para o oxigênio, ele é igual, tá, ao volume ocupado por um mol de moléculas de gás oxigênio, ó, tá? A 0 Kelvin. Então, se a gente confinar, tá, um mol de moléculas de oxigênio, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência, né? Elevado a 23. A constante de Avogadro, moléculas de oxigênio, a 0 Kelvin, essas moléculas, esse conjunto de moléculas, essa quantidade de moléculas de oxigênio, vai ocupar um volume B. Então, nós vamos ter, a constante B do gás oxigênio. Ó. Nós vamos ter esse valor aqui. Ó. Esse valor já é conhecido. Todos os livros de fisicoquímica que têm o conteúdo de gás real, tem uma tabela que vocês vão encontrar esse valor aqui. E vocês vão saber que é o volume que um mol de moléculas de gás oxigênio ocupam a 0 Kelvin. Mas o que eu tenho a 0 Kelvin? O que se tem a 0 Kelvin? Se tem um conjunto de moléculas
organizadas da melhor forma possível. Nós temos, digamos assim, as moléculas que não possuem naquele momento ali nem movimento rotacional, nem movimento vibracional. Nós temos os movimentos completamente cessados, parados. Nós temos também a entropia, a menor entropia do sistema. Nós temos o sistema mais organizado possível. Consequentemente, tá? Esse arranjo que nós temos, que gera a constante B de Van der Waals, com tudo que já foi explicado aqui para o oxigênio, não vai ser o mesmo valor quando o exemplo aqui não for oxigênio. For, por exemplo, o gás hidrogênio. Então, se for o gás hidrogênio, e aí eu vou precisar de espaço aqui, vou apagar essa parte aqui. Se for o mesmo exemplo, a mesma ideia, só que agora o gás hidrogênio, novamente, vamos para um laboratório de baixas temperaturas e vamos conseguir congelar, porque a 0 Kelvin eu tenho o oxigênio congelado. Eu tenho o gás de oxigênio que foi liquefeito e depois solidificado. Aqui também eu vou ter o gás hidrogênio com essa temperatura solidificado, completamente sem movimentos. Aí eu pergunto, nós já sabemos que o volume molar do gás hidrogênio nessas condições é igual à constante B. Que essa constante B eu já posso dizer aqui que é a constante B do gás hidrogênio. Como é que eu posso dizer que é a constante B do gás oxigênio, que eu já coloquei aqui. Percebam que quando estão organizadas da melhor forma possível, com a menor energia possível, com a menor entropia possível, 1 mol de molécula de oxigênio, do qual vai gerar esse valor de B, a constante Van der Waals B para o oxigênio, esse valor aqui é facilmente perceptível, é facilmente digamos assim, de entender que esse valor da molécula do gás hidrogênio vai ser diferente desse valor aqui. Porque as propriedades fisicoquímicas da molécula do gás oxigênio é diferente das propriedades fisicoquímicas da molécula do gás hidrogênio, do H2. Também essas propriedades, eu quero dizer que a estrutura molecular do O2 é totalmente diferente da estrutura molecular do H2. Eu quero dizer que 2 átomos de oxigênio são diferentes de 2 átomos de hidrogênio. Ainda mais, eu quero dizer que o volume ocupado por 2 moléculas de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio e uma molécula de O2, ocupa um espaço diferente de 2 átomos de hidrogênio, ou seja, uma molécula de H2. Então a constante B, que é aqui o B de O2, o B de H2, tem um significado físico que está muito claro. O volume de 1 mol de hidrogênio dá para perceber que é menor do que o volume de 1 mol de O2. Isso a 0 Kelvin. É perceptível isso. É perceptível também que quando as moléculas de oxigênio estão muito próximas mesmo, eu falei no estado sólido a 0 Kelvin, as moléculas do gás hidrogênio muito próximas também, eu falei de 0 Kelvin. Quando elas estão muito próximas, vai acontecer ali uma interação, ou melhor, é possível que aconteça, Van der Waals pensando nisso, é possível que aconteça uma força ali, uma interação entre as moléculas. Imagine um espaço com muitas pessoas, uma colada na outra. E cada vez você colocando mais pessoas ao limite, ou seja, não cabe mais ninguém. Todos estão colados um com o outro. Existe ali uma interação entre as pessoas. Tá? No caso das moléculas, existe uma interação ali intermolecular. Que naquela época, em 1873, já existiam alguns comentários, algumas discussões, mas faltava alguém mostrar algo quantitativo. E aí a constante B chega com essa informação. Ora,
As moléculas do oxigênio, elas ocupam espaço diferente das moléculas de hidrogênio. Isto posso considerar que a molécula do oxigênio tem um tamanho molecular diferente do tamanho molecular do gás hidrogênio. Eu posso também inferir que quanto maior o B, maior o tamanho da molécula. Quanto menor o B, menor o tamanho da molécula. Então a gente pode dizer que o significado físico da constante B de Van der Waals já vem no sentido que está associado e é diretamente proporcional ao tamanho molecular. Então, quando você encontra no livro de Físico-Química tabelas com os valores da constante B de Van der Waals, quanto maior o valor de B, você pode concluir que maior é o tamanho da molécula. Então, sem conhecer nenhuma tabela e sem saber nenhum número, nenhum valor da constante B, nenhum valor, nada quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, nós podemos dizer, por exemplo, que o B da água, o B da água é maior, com certeza, do que o B do H2. Isso aqui eu posso dizer. A molécula da água, hoje se sabe, inclusive a partir de cálculos quânticos, nós sabemos que a molécula da água ela tem um tamanho, ela tem um comprimento de ligação aqui, conhecido, calculado a partir da química quântica, resolvendo a equação de Schrödinger. Nós sabemos esse comprimento aqui, nós sabemos esse ângulo aqui, ângulo de ligação. Então a molécula d'água é angular, nós sabemos que tem esses dois pares de elétrons aqui. Nós sabemos a polaridade dessa molécula. Nós sabemos que a 0 Kelvin ela vai ocupar um volume muito maior do que o volume do H2. E aí eu posso comparar também o B do CO2. Ora, é um carbono com dois átomos de oxigênio. É uma molécula linear CO2. Certeza que o B do CO2, ou seja, o volume de um mol, um volume ocupado por um mol de moléculas de CO2 a 0 Kelvin, é muito maior do que ocupado por um mol de moléculas de O2 a 0 Kelvin. Então, o B não só tem essa questão do volume, mas tem, como eu falei, das interações intermoleculares, as forças de repulsão. Por quê? Porque quando a molécula está a 0 Kelvin, ou as moléculas estão a 0 Kelvin, um mol de moléculas estão a 0 Kelvin, elas estão muito próximas, existe ali uma repulsão eletrostática. Porque o átomo tem a estrutura eletrônica. O átomo tem, todo átomo é formado por núcleos. É formado por tem um núcleo carregado positivamente. Então, existe uma interação ali de cargas quando as moléculas estão muito próximas. Então, B está relacionado também com as forças repulsivas. Na próxima aula, nós vamos apresentar a segunda modificação proposta por Van der Waals. Essa primeira modificação já deixou claro que moléculas têm tamanho. Esse tamanho, a lei dos gases ideais não tinha essa previsão. A lei dos gases ideais não considerava o tamanho das moléculas. As moléculas, quando estão muito próximas, elas podem sofrer forças de repulsão. Também visualizada pela constante B, pelo acréscimo, pela primeira modificação, acrescentando a constante B de Van der Waals. Também essas forças de repulsão, que estão associadas ao volume molar também, são duas coisas ali, que são praticamente a mesma coisa, não era considerado pela lei dos gases ideais. Então nós vamos começar na próxima aula a segunda modificação de Van der Waals, a partir exatamente dessa expressão aqui, dessa expressão aqui com B. Vamos partir disso aqui e vamos propor a segunda modificação. Até a próxima aula.